Olá pessoal, tudo bem? Nesta videoaula nós vamos resolver alguns exercícios sobre expressões numéricas com números inteiros. Vamos para a nossa questão. Calcule no caderno o valor de cada expressão numérica. Esteja atento à ordem em que as operações devem ser efetuadas. Gente, para resolver uma expressão numérica é preciso tomar muito cuidado e seguir uma ordem de prioridades com que as operações devem ser efetuadas. Essa ordem é a seguinte: primeiro devem ser resolvidos os parênteses, colchetes ou chaves, isto é, caso existam operações dentro desses sinais de agrupamento, elas devem ser resolvidas primeiro, ok? Em seguida, nós temos as continhas que envolvem expoentes, isto é, as potências. Em seguida, quem manda é a multiplicação, a divisão, a adição e a subtração nesta ordem, ok? Vamos lá resolver cada um dos itens apresentados. No item A, nós temos uma potência, certo? Uma continha com expoente. Temos uma base onde, dentro desses parênteses, existem operações a serem efetuadas, ok? Se existem operações a serem efetuadas dentro dos parênteses, a gente vai ter que resolver isso primeiro. Vamos ver quanto é que dá. Menos 3 mais 4 menos 2. Menos 3 mais 4, o resultado aqui vai ser mais 1. Imagina que eu gastei 3 e paguei 4. Então quer dizer que me sobra R$1. Em seguida, eu gastei 2. Se eu tinha R$1 e gastei 2, a gente vai ficar devendo 1. Então quer dizer que resolvendo essa operação aqui dentro dos parênteses, o resultado vai dar menos 1. Certo? Menos 1. Não vamos nos esquecer do expoente aqui, que é 5. Agora, nós temos simplesmente uma potência, uma conta com expoente. Daí, precisamos calcular, lembrando que uma potência nada mais é que uma multiplicação de fatores iguais à base, onde o expoente indica quantas vezes esse fator se multiplica por ele mesmo. Veja, menos 1 elevado à quinta potência é menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Gente, como nós temos aqui um produto de mais de dois fatores, o que vai nos responder sobre o sinal do resultado é a quantidade de fatores negativos envolvidos. Quantos números negativos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Essa quantidade é ímpar, portanto, o sinal vai ser negativo, o sinal do resultado, ok? Daí, quando a gente multiplica os módulos 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, vai dar 1. Portanto, a gente saiu da expressão numérica da forma com que estava aqui, resolvemos o que tinha dentro dos parênteses primeiro e recaímos em uma potência que, para ser resolvida, precisou ser transformada em um produto, tá? E o resultado foi menos 1. Você poderia ter encontrado essa resposta simplesmente lembrando que quando nós temos uma potência de base negativa e expoente ímpar, o resultado é sempre negativo. Lembrem-se disso, é uma das propriedades. E quando a gente faz 1 vezes ele mesmo, independente de quantas vezes seja, o resultado seria 1. Portanto, menos 1 é a resposta do item A. Ok? Vamos para o nosso item B. Observem que aqui nós temos uma expressão numérica onde existem adições, multiplicações e potências a serem resolvidas, tá?
e parênteses também. Mas vamos pensar o seguinte: dentro dos parênteses, existem operações a serem resolvidas ou já está tudo certinho? Veja que aqui, nesse caso, não existe operação dentro dos parênteses que precisa ser efetuada. Portanto, a gente não vai precisar usar o parêntese como primeira prioridade, porque já está tudo feitinho. Agora vamos ver aqui. Depois dos parênteses, quem tem prioridade são os expoentes, ou seja, as continhas que têm expoentes. Aqui, portanto, a gente vai resolver primeiro o menos 2 ao cubo. Menos 2 ao cubo, pessoal, é o mesmo que menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Certinho? E agora vamos repetir o resto para ficar melhor organizado, tá? Vamos simplesmente repetir. Mais menos 5 vezes mais 4. Resolvidos os expoentes, quem manda na jogada é a multiplicação. Portanto, a gente tem que resolver as multiplicações primeiro. Vamos ver aqui quanto é que dá menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Gente, nós temos aqui um produto de mais de dois fatores. O que determina o sinal do resultado é a quantidade de fatores negativos. Não esqueçam disso. Se essa quantidade for ímpar, o resultado é negativo. Se essa quantidade for par, o resultado é positivo. Mas aqui vejam que nós temos 3 fatores negativos, que é uma quantidade ímpar. Portanto, o resultado vai ser negativo. Ok? 2 vezes 2 vezes 2, 8. Por isso, do menos 8. Tá? Continuando ainda, olha, existem multiplicações a serem feitas, portanto a gente vai ter que resolver primeiro essa continha aqui. Vamos repetir o sinal de mais. Quanto é menos 5 vezes mais 4? Como a gente tem uma multiplicação de dois fatores, vamos lembrar da regrinha dos sinais. Se nós temos dois fatores com sinais diferentes, ou seja, um positivo e um negativo, o resultado dessa operação aqui vai ser negativo. Então a gente vai usar uns parênteses aqui. Por quê? Para não misturar com o sinal de mais que já está. Ok? A gente usa para isso. E fazendo 5 vezes 4 vai dar 20. Ficamos então com menos 8 mais menos 20. Isso é igual a menos 8. E agora, pessoal, nós temos um sinal de mais antes de um parêntese. Quando isso ocorre, a gente vai simplesmente repetir os valores que estão dentro dos parênteses. Ok? Ó, menos 20. Então, quer dizer que a gente repete. Por fim, vamos ter que fazer essa subtração. Quanto é menos 8 menos 20? Vamos lembrar da aula sobre subtração com números inteiros. Lá está dito que quando ocorre uma subtração de números de mesmo sinal aqui, por exemplo, menos 8 menos 20, para resolver isso a gente vai somar os módulos dos números, ou seja, vamos somar como se não existisse o sinal, tá? 8 mais 20 dá 28. E a gente vai repetir o sinal negativo. Imagina assim também. Se alguém gastou 8 com a compra e gastou 20 com outra compra. Ao todo, ela gastou 28. O sinal de menos confere esse sentido negativo da expressão gastou. Por isso que aqui, quando a gente faz menos 8 menos 20, o resultado é menos 28. A gente soma e conserva o sinal. Vamos para o nosso item C. No item C nós temos menos 9, menos, mais 5 vezes mais 1. Vamos seguir a nossa ordem de prioridades. Primeiro a gente vai resolver os parênteses, né? Caso existam operações dentro deles que precisam ser realizadas. No nosso caso,
os números já, dentro dos parênteses já estão calculados. Então isso aqui, a primeira prioridade, a gente não vai usar. Tá tudo certo já. Depois dos parênteses, quem manda na jogada são os expoentes. Existem contas aqui envolvendo expoentes? Não. Então a gente também não vai usar porque não tem. Depois dos expoentes, a gente vai fazer as multiplicações. Existe multiplicação aqui? Existe. Então a gente vai fazer primeiro, ó, a multiplicação entre mais 5 e mais 1. Quanto é mais 5 vezes mais 1? Mais 5 vezes mais 1, como nós temos um produto de números de mesmo sinal, o resultado é positivo. Dá mais, e 5 vezes 1 é 5. Mais 5 vezes mais 1, portanto, é mais 5. O que vier antes, a gente vai repetir, ok? Para organizar melhor a conta. Agora, veja que nos restou uma subtração entre números inteiros, certo? Então, nos cabe resolver. Como é que a gente faz isso? Gente, como esses parênteses aqui, ó, tem um sinal de mais, é positivo, né? Então quer dizer que a gente pode repetir o menos 9, sem os parênteses. Esse daqui, para a gente tirar dos parênteses, a gente vai precisar calcular o oposto de mais 5, que é menos 5. A grosso modo, o sinal de menos, quando ele vem antes dos parênteses, ele tem o poder de trocar o sinal do número, ó. Menos mais 5. Qual o oposto de mais 5? É menos 5. Ficamos então com menos 9, menos 5. Assim como no item B, para a gente fazer essa subtração, a gente vai precisar somar os módulos dos números, ou seja, fazer 9 mais 5, vai dar 14, e conservar o sinal da operação, que é menos. Menos 9, menos 5, menos 14. Gasto 9, gasto 5, gasto 14. Por isso, menos 14. Item D. Vamos lá, seguindo aqui. Primeiro, a gente vai fazer os parênteses, caso existam operações dentro deles que precisam ser efetuadas. Existe? Existe sim. Então, a gente vai primeiro resolver isso aqui dentro, ó. Vamos repetir os parênteses e vamos resolver. Menos 8 menos 1, assim como nos itens C e D, para a gente fazer vai precisar somar os módulos, 8 mais 1 dá 9, e repetir o sinal. E a gente não pode esquecer do expoente 3 aqui. Ficamos então com menos 9 ao cubo. Isso, para resolver esse expoente, essa potência, a gente vai precisar multiplicar a base por ela mesma 3 vezes. Certo? Vamos lá. Como existem 3 fatores negativos, que é uma quantidade ímpar, a gente vai ter um resultado negativo. Daí é só fazer 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9, a gente pode ver aqui, ó. 9 vezes 1 dá 9. 9 vezes 8, 72. Então, o resultado aqui é menos 729. Ok? Continuando aqui com o nosso item E. Nós temos agora a presença de colchetes na nossa expressão numérica. Nós vamos continuar seguindo a ordem com que as operações devem ser efetuadas. Veja que primeiro a gente vai efetuar os parênteses, colchetes ou chaves, caso existam operações dentro de algum desses sinais que precisa ser efetuada. Dentro dos parênteses já está resolvido, ó, menos 2, já está resolvido. Dentro dos colchetes já está resolvido? Não. Dentro dos colchetes, veja que nós temos essa operação a realizar, ok? Então a gente vai ter que resolver isso aqui antes. Vamos lá, vamos repetir aqui, colchete, menos 5, menos 2. Gente, vamos repetir o menos 5 e vamos primeiro aqui fazer menos
menos 2. Quando a gente tem o sinal de menos antes de um parêntese, ele vai tirar o oposto do número que está dentro. Olha. Qual o oposto de menos 2? O oposto de menos 2 é mais 2. Aí a gente completa. Ficamos com menos 5 mais 2 entre colchete elevado ao quadrado. Ainda existem operações dentro do colchete que precisa ser resolvida? Existe sim. Menos 5 mais 2. Imagina que eu devo R$ 5 e pago 2. Eu continuo devendo, concordam? Continuo devendo. Devendo 3. Se eu devo 5, pago 2, eu continuo devendo 3. Tá? E a gente vai repetir o colchete. Por quê? Porque existe um expoente a colocar aqui. A gente não pode deixar esse valor sozinho. Tá? Menos 3 ao quadrado é o mesmo que menos 3 vezes menos 3. Cujo resultado vai dar mais, porque nós temos um produto de números de mesmo sinal. Menos e menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então o resultado aqui foi mais 9. No item F, a mesma situação. Nós temos colchetes envolvidos na expressão numérica. Vamos começar pelos parênteses, né? Parênteses, colchetes ou chaves. Nos parênteses, existem operações dentro deles que precisam ser efetuadas? Não. Veja que nos parênteses já tem menos 3 e menos 3, já está resolvido. E dentro dos colchetes, existe o que fazer? Existe. Olha, nós temos essa operação a fazer, a realizar. Menos 3, menos 3. Vamos repetir o colchete. A gente vai repetir o primeiro termo e vai tirar o oposto do segundo. Por quê? Porque quando o sinal de menos vem antes do parênteses, ele tem esse poder de tirar o oposto do número que vem dentro. Qual é o oposto de menos 3? É mais 3. Elevado a 100. Menos 3 mais 3. Menos 3 mais 3 elevado a 100. Ou seja, se eu devo 3 e pago 3, vai ficar 0. 0 elevado a 100. Ok? Colocar os colchetes aqui, ficar melhor indicado. E aí, o que acontece quando a gente pega o 0 e eleva qualquer expoente? O resultado vai dar sempre 0. Por quê? Olha aqui. Uma potência nada mais é que um produto de fatores iguais à base, e o expoente indica a quantidade de fatores. Se o expoente é 100, significa que existem 100 fatores iguais a 0 se multiplicando. O resultado desse produto, se existisse um único 0 ali, seria 0. Imagina se fossem todos, como ocorre aqui. Então o resultado é 0. Item G. Menos 4, menos 3, mais 2, menos mais 1. Parece um monstrinho, mas não é. Vamos ver aqui. A gente precisa resolver algo dentro dos parênteses? Não. Por quê? Porque já estão resolvidos, já estão calculados. Multiplicação também não tem. Expoente não tem. Expoente primeiro, multiplicação depois. Não tem nenhum desses. Só existe aqui subtração e adição. E a gente vai ter que organizar isso aqui de uma melhor forma. A gente pode repetir o primeiro termo. Veja que o sinal aqui que vem antes dele, ele não está representado. Quando não está, quer dizer que é um sinal de mais. Ó. Mais menos 4. Então quer dizer que a gente pode repetir o valor que está dentro. Quando o sinal é de menos, antes dos parênteses, a gente tira o oposto do número que está dentro. O oposto de menos 3 é mais 3. Quando é mais, a gente só repete. Ó, mais 2.
E quando é menos, a gente troca o oposto de mais 1, menos 1. Então a gente conseguiu tirar esses parênteses fazendo essas operações, tirando o oposto ou repetindo o valor. Menos 4 mais 3 mais 2 menos 1. Vamos fazer aqui o passo a passo, né? Menos 4 mais 3. Imagina que eu devo 4, pago 3, continuo devendo R$1. Vamos repetir o resto só para organizar aqui. Devo R$1, pago 2. Então quer dizer que eu fico com R$1 de troco. Repetindo o resto. Se eu tenho R$1 e gasto R$1, a gente fica com 0. Então pode fazer assim, um passo a passo, tá? Vai resolvendo, seguindo essa ordem aqui de prioridades, fazendo adição, subtração, de acordo com o nosso PENDAS. E é isso, pessoal. E assim a gente conclui essa videoaula sobre expressões numéricas. Espero que vocês estejam compreendidos. Em caso de alguma confusão, alguma coisa que vocês não entenderam, não esqueçam, poste seus comentários aí que a gente responde, ok? Não esquece também, se gostou do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal para dar aquela força. Isso é muito importante para a gente dar continuidade a esse trabalho. Obrigado.